Boa tarde, meu nome é Hector Cauã. Eu, juntamente com minha equipe João Nadai, Pedro Henrique e Juan Henrique, nós fizemos esse experimento e hoje nós vamos explicar um pouco sobre ele e todo o processo de como ele foi feito. E no final vamos falar sobre o rendimento percentual. Hoje nós vamos falar de um experimento sobre separação dos componentes de uma mistura. Então, primeiro, para sabermos como acontece esse processo, temos que entender o que é uma mistura. E uma mistura é um composto formado por duas ou mais componentes, cuja sua propriedade física variam para cada amostra nas mesmas condições de temperatura e pressão. Uma mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. O que quer dizer? Homogênea são aquelas que não conseguem perceber a diferença entre as duas substâncias. Um exemplo é a água e açúcar. Se você as misturá-las, você não consegue perceber que existem duas substâncias ali. Já na mistura heterogênea, nós conseguimos perceber que existe mais de uma substância presente na mistura. Um exemplo disso é a água e o óleo. Percebemos ali que há mais de uma substância na mistura. Então, a, se... a separação de mistura, como já diz o nome, ela é um processo para separar duas ou mais misturas. A necessidade de separar essa substância surge por diversos motivos. Exemplos deles são separar a água para obter sal e a separação de poluentes no tratamento da água. Nesse experimento foram utilizados alguns métodos para a separação de mistura, entre eles foram a sublimação, a filtração e a evaporação, que já vamos ver o que são. Então, a sublimação é um processo físico de transformação direta da fase sólida para a gasosa, sem passar pela fase líquida, como mostra aí na imagem, que representa o nível de intermediário de agitação das partículas. E esse processo pode ser adiantado com fornecimento de calor. Aí temos a imagem, mostra mais ou menos um pouco como é feito esse processo de sublimação que acontece nele. Na filtração, a filtração é um processo físico de separação de misturas heterogêneas do tipo do sólido, sólido líquido ou gás sólido. Como o próprio nome indica, nós utilizamos um filtro para reter as partículas sólidas, separando do líquido ou do gás. Um exemplo bem comum que acontece no dia a dia sobre a filtração é quando vamos fazer café. E aqui, por último e não menos importante, temos a evaporação, que é um processo bem comum, né? Então, o que é evaporação? É um processo de separação de mistura semelhante à destilação simples. Isso é, usado em misturas homogêneas entre sólidos e líquidos. Porém, nesse caso, o líquido não é recolhido por uma condensação durante o processo. Agora vamos ver o rendimento percentual. Resumindo, o que é o rendimento percentual é o mesmo que dizer que para cada 100 partes de substância que se esperava obter teoricamente, foram obtidas N partes. Ou seja, de todo esse processo da separação de mistura, de 100 partes que era esperado obter, vamos obter N partes, que foi o número real para cada uma dessas misturas, dessa separação de mistura. E aqui temos o resultado do experimento. Nós calculamos o rendimento percentual de todas essas substâncias que foram aqui, trabalhamos aqui nesse nosso experimento. E aqui nós aplicamos aquela regrinha de 3 básica para calcular o rendimento percentual, que é o rendimento real
pelo rendimento teórico vezes 100, que ficou o rendimento percentual do naftaleno deu 20,88, que equivaleu a 18,37%. O da areia ficou 24,46, que equivaleu a 21,52%. E o rendimento do NaCl ficou 68,31, que equivaleu a 60,10%. E é isso. Espero que tenha gostado. Muito obrigado.